O silêncio sepulcral de Varosha não é apenas a ausência de som. Ele ecoa a traição de um passado roubado, um grito mudo que se prende no ar parado. É como se a cidade, com suas ruas vazias e hotéis abandonados, fosse um testemunho perene de uma interrupção brusca, um ponto final abrupto em uma frase que nunca terminou. De cima, a imagem aérea revela uma paisagem fantasmagórica. Edifícios outrora luxuosos, agora esqueletos de concreto e vidro, apontam para o céu como dedos acusadores. As piscinas, antes repletas de risadas e mergulhos, são agora poças de água estagnada e algas. Em cada esquina, a natureza, indiferente à tragédia humana, avança, engolindo varandas e salões com uma vegetação selvagem e implacável. As cercas de arame farpado brilham sob o sol, mas não é um brilho de esperança ou boas-vindas. É um brilho frio, metálico, que demarca uma fronteira. Não uma fronteira geográfica comum, mas uma linha que separa o tempo, um muro invisível entre o antes e o depois. Elas são a cicatriz visível de uma ferida ainda aberta, lembrando a todos que Varosha é uma prisão, não para criminosos, mas para uma memória coletiva, para sonhos interrompidos e vidas desfeitas. Enquanto observo, sinto um aperto no peito. É uma ironia cruel que um paraíso, abençoado com praias douradas e um mar azul turquesa, tenha sido transformado em uma cidade fantasma, uma prisão de concreto e arame farpado, tudo pelo capricho humano. A beleza natural insiste em desafiar a cicatriz imposta pela guerra, com o mar batendo suavemente na areia intocada, alheio às cercas e aos edifícios em ruínas. As palmeiras balançam ao vento como se sussurrassem histórias de tempos mais felizes, de verões intermináveis e noites estreladas. Mas a beleza não pode apagar a pergunta que paira no ar como uma nuvem escura. O que realmente aconteceu para transformar um vibrante centro turístico em uma cidade fantasma da noite para o dia? O que levou à evacuação repentina, ao abandono de tudo, deixando para trás não apenas edifícios, mas também histórias, esperanças e memórias. As ruas silenciosas guardam segredos, e cada janela quebrada parece querer contar uma parte dessa história trágica. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender o silêncio de hoje, precisamos voltar no tempo, para antes da tragédia, para os anos dourados de Varosha. Naquela época, a cidade era um lugar de sonho, um destino de luxo que atraía pessoas de todo o mundo. As praias eram de areia fina e dourada, beijadas por um mar Mediterrâneo de um azul tão intenso que parecia pintado. Não era incomum ver celebridades e socialites passeando pelos calçadões ou relaxando nas espreguiçadeiras dos hotéis mais exclusivos. Varosha era sinônimo de vida. Seus hotéis, como o Argo Hotel, eram ícones de sofisticação, com arquitetura moderna, piscinas cintilantes e restaurantes que serviam o melhor da culinária local e internacional. As ruas estavam sempre cheias de gente, um burburinho constante de conversas em diferentes idiomas, risadas e a música que escapava dos bares e boates. A vida noturna era agitada, com discotecas que permaneciam abertas até o amanhecer e a energia era contagiante. Moradores e turistas se misturavam em uma atmosfera de alegria e prosperidade que parecia não ter fim. Os moradores de Varosha viviam bem. Muitos trabalhavam na indústria do turismo, nos hotéis, restaurantes, lojas de souvenirs ou como guias turísticos. As famílias prosperavam e as crianças cresciam em um ambiente de beleza e oportunidades. Para eles, Varosha não era apenas um lugar para viver, era um estilo de vida, uma promessa de futuro. Lembro das histórias de casais que passavam suas luas de mel ali e voltavam ano após ano, encantados pela hospitalidade e pela beleza da ilha. Era um paraíso em todos os sentidos da palavra. No entanto,
Por trás de toda essa efervescência, as tensões políticas e étnicas entre as comunidades grega e turca no Chipre começavam a se intensificar. Eram como rachaduras invisíveis sob a superfície polida de Varocha. As notícias de confrontos em outras partes da ilha, embora distantes, ecoavam nos jornais e nos murmúrios das conversas. Rumores de conflito se espalhavam, mas a maioria em Varocha, imersa na bolha de prosperidade, preferia ignorá-los. Era difícil acreditar que algo tão ruim pudesse acontecer em um lugar tão vibrante e feliz. Os sinais, porém, estavam lá para quem quisesse ver. Aumentava a presença militar nas estradas e a retórica política se tornava mais acalorada. Pequenos incidentes, antes isolados, começavam a se tornar mais frequentes. A apreensão, antes uma sombra distante, começava a se infiltrar na alegria despreocupada. Lembro de um velho pescador que, com um olhar preocupado para o mar, comentou que o vento estava mudando. Ninguém lhe deu muita atenção, ocupados com a próxima festa ou o próximo turista. Apesar dos avisos sutis, a vida em Varocha continuava em seu ritmo acelerado. As pessoas dançavam, comiam, riam, amavam e construíam seus sonhos, acreditando que a felicidade que viviam era imune às turbulências do mundo exterior. Ninguém poderia imaginar que aquele paraíso estava à beira de um precipício, que a qualquer momento a música pararia. As luzes se apagariam e o silêncio tomaria conta. Aquele verão de 1974 prometia ser o mais espetacular de todos, mas a realidade seria cruelmente diferente, e a interrupção seria mais do que brusca, seria devastadora. A inocência daquela época, a crença de que a beleza e a prosperidade poderiam blindar Varocha de qualquer mal, era comovente. Mas a história nos mostra que a fragilidade da paz pode ser traiçoeira e que as rachaduras emocionais podem se transformar em abismos sem aviso prévio. A cidade estava prestes a aprender essa lição da forma mais dura possível. A interrupção, quando veio, foi brutal. Em 20 de julho de 1974, o rugido dos aviões turcos rasgou o céu azul de um sábado de verão, anunciando o fim de tudo o que Varocha conhecia. O que antes era uma cidade de risos e festas, transformou-se instantaneamente em um cenário de pânico e desespero. As praias, antes repletas de banhistas, viraram rotas de fuga. Turistas e moradores, apanhados de surpresa, corriam pelas ruas, abandonando seus pertences, suas casas e suas vidas, tudo em busca de segurança. A crença generalizada era que se tratava de um afastamento temporário, uma medida de precaução até que a situação se acalmasse. Mal sabiam eles que aquele adeus seria para sempre. As malas foram deixadas abertas, os pratos na mesa, as toalhas nas varandas. Muitos pensaram que voltariam em poucos dias, talvez semanas. A pressa era tanta que não houve tempo para desculpas, para despedidas, apenas para a necessidade urgente de escapar. As ruas vibrantes de Varocha, que antes pulsavam com a energia da vida, agora eram apenas um corredor para a evacuação, pontuado por gritos e o som distante da guerra que se aproximava. O silêncio que se seguiria não seria o da paz, mas o do abandono, um silêncio pesado e opressor. A invasão turca de 1974 não apenas dividiu a ilha do Chipre, mas também selou o destino de Varocha. A cidade, antes um símbolo de prosperidade e lazer, foi incorporada à zona de ninguém, uma área militar fechada, cercada por arame farpado e patrulhada por soldados. Ela se tornou um museu a céu aberto da tragédia, intocada pelo tempo, um monumento fantasmagórico ao custo humano do conflito. Os antigos habitantes, que esperaram por meses, depois anos, para retornar, jamais puderam fazê-lo. Suas casas, seus negócios, suas memórias, tudo permaneceu lá, aprisionado atrás das cercas.
Com o passar das décadas, a natureza, indiferente aos conflitos humanos, começou a retomar seu espaço. A vegetação selvagem invadiu os edifícios, as videiras rastejaram pelas paredes dos hotéis luxuosos e as árvores cresceram através do concreto das varandas. O asfalto das ruas se rachou, permitindo que a grama brotasse entre as fendas. O mar, com sua constância, continuou a beijar as praias douradas, mas agora seu som era o único a quebrar o silêncio que se instalara. Os edifícios, antes grandiosos, deterioraram-se sob a ação do tempo, do vento e da maresia, transformando-se em esqueletos corroídos pelo esquecimento. A reflexão sobre a perda é inevitável ao se contemplar Varosha. É a perda de um lar, de uma comunidade, de um futuro que foi abruptamente interrompido. É a memória de uma vida vibrante que agora existe apenas nas lembranças dos que foram forçados a fugir. A cidade se tornou um lembrete pungente de que, em conflitos, as maiores vítimas são muitas vezes as pessoas comuns, que perdem tudo o que construíram. Apesar da devastação e do abandono, há uma esperança persistente para Varosha. Ao longo dos anos, houve inúmeras tentativas e discussões sobre a reabertura da cidade. Planos de desenvolvimento, propostas de retorno para os antigos habitantes e debates sobre o futuro da região surgem periodicamente. No entanto, a complexidade da situação política, as divisões étnicas e os obstáculos burocráticos sempre se interpõem, impedindo qualquer avanço significativo. Varosha permanece um peão em um jogo político maior, seu destino refém de negociações que parecem nunca chegar a um termo. A cada nova proposta de reabertura, uma onda de esperança e nostalgia varre os antigos moradores. A ideia de voltar para casa, de reconstruir o que foi perdido, é uma chama que se recusa a apagar. Mas a realidade é dura. Mesmo que a cidade fosse reaberta, o que encontrariam? Ruínas e fantasmas de um passado que não pode ser totalmente recuperado. A beleza natural pode ter resistido, mas a infraestrutura está em colapso. Varosha, uma cidade que parou no tempo, um lembrete silencioso do custo humano do conflito. Seus hotéis vazios, suas ruas desertas e suas praias intocadas contam uma história de perda e resiliência, de um paraíso roubado e da esperança teimosa de um retorno que talvez nunca aconteça. É uma ferida aberta na paisagem do Chipre, um testemunho mudo de como a história pode congelar um lugar, transformando-o em um eco do que um dia foi.